A paz do Senhor, meus irmãos. É muito bom falar da palavra de Deus. Hoje, terça-feira, é o dia do Terça da Palavra. Por ocasião de estarmos na fase vermelha, nós precisamos utilizar este formato. Em nossa congregação, em São Nicolau, culto das 19 horas até as 20 horas, culto de oração, mas jamais deixaríamos de dar prosseguimento, de prosseguir com o nosso estudo, que nós estamos falando sobre sabedoria. É importante nós entendermos que tudo na vida se resolve com sabedoria. Sabedoria é um presente de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que querem, peçam a Deus que de forma liberal, de forma gratuita, nos presenteará, nos dará. E nós iniciamos na última terça esse tema, essa série de estudos sobre a sabedoria. E falamos de forma introdutória sobre a sabedoria como estilo de vida. Para falar, para viver, para tudo, nós precisamos de sabedoria. E estamos utilizando um texto, dois textos na verdade, e hoje eu quero utilizar um dos que nós usamos na última terça-feira. Eclesiastes, capítulo 8, verso de número 5. É importante que você tome nota, pegue sua Bíblia Sagrada, façam anotações, porque hoje certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. Eclesiastes, capítulo 8, verso de número 5, logo após Gênesis, capítulo de número 26. Eclesiastes, capítulo 8, verso de número 5, está escrito assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. A parte B, eu quero frisar aqui: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Gênesis, capítulo de número 26. Hoje, nós estamos na segunda semana falando sobre sabedoria. Falamos na primeira, como bem disse aqui no início desse vídeo, falando a respeito de sabedoria como estilo de vida. E hoje eu quero falar sobre um pilar da sabedoria. Toda pessoa que adquire em Deus esta sabedoria, ela se torna uma pessoa estratégica. E eu quero falar sobre isso hoje. Estratégia. Quando você adquire em Deus uma sabedoria que vem do alto, a sabedoria do céu, você se tornará uma pessoa estratégica. E eu quero falar sobre isso. E eu quero tomar como texto Gênesis capítulo 26. O verso é o de número 1. Acompanhe comigo essa leitura. E diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Grife bem isso. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Verso 6. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, vírgula, porque o Senhor o abençoava. Verso 13. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Verso 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram-se de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós,
porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavariam nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. Verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Verso 21. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitná. Verso 22. Partiu-se dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Queridos, nós estamos falando neste mês de março sobre sabedoria. Sabedoria como estilo de vida falamos. E hoje eu quero falar sobre um pilar da sabedoria, que se chama estratégia. Essa forma de ministração, essa forma de não interrompermos o terço da palavra, é uma estratégia. Se não podemos fazer um culto de forma peculiar, de forma tradicional, Deus sempre nos dá estratégia para que possamos nos adaptar, mas que a obra do Senhor ela não sofra dano. E eu quero falar sobre este tema, estratégia. A estratégia nada mais é do que algo relacionado à guerra, algo relacionado à militância, algo relacionado a exército. Se você colocar no dicionário, no Google, você vai perceber que estratégia tem a ver com um ato de reunir, de se organizar, de reunir suas forças em prol de um destino, em prol de uma situação, para se chegar em algum lugar sem se expor, sem correr muitos perigos. Você precisa de estratégia. Para quem não sabe, Jesus, em todo o seu ministério terreno, foi um ser, foi um homem extremamente estrategista. Toda fala, todo diálogo, toda a ida de Jesus a alguma cidade, a alguma aldeia, era carregado de estratégia. Você vai perceber que toda a ação de Jesus é minuciosamente pensada. Talvez não existiu alguém tão estrategista como o nosso mestre. Ele utilizava a estratégia para tudo. Se ele queria entrar em alguma situação, puxar algum assunto, ele utilizava desse termo. Ele utilizava de estratégia. Quando ele queria chegar a um determinado assunto, a um determinado lugar, como foi com a mulher samaritana, ele utiliza de uma estratégia para aproximar, para tirar dela informações e deixar com que ela mesma fale por si o que realmente está acontecendo. Ele era estrategista. Tem um texto bíblico, palavras de Jesus, onde ele vai dizer assim: ninguém, isso ele falando sobre salvação, isso ele falando sobre reino, isso ele falando sobre princípios espirituais, ele vai dizer o seguinte: e ninguém que vá construir uma torre não senta antes, pega e chama os seus conselheiros e analisa se realmente ele tem recursos suficientes para começar e para terminar. Jesus está falando sobre estratégia. Ganhar almas requer estratégia. Vencer pelejas no âmbito espiritual, no âmbito familiar, no âmbito financeiro requer estratégia.
O texto base que estamos lendo, que estamos utilizando, de Eclesiastes capítulo de número 8, verso 5, diz que o coração do sábio, ele discernirá o tempo e o modo. Ele vai entender a hora e ele vai entender o jeito. Entender esse pilar da sabedoria chamada estratégia é fundamental. E nós tomamos por base nesta terça-feira Gênesis capítulo de número 26. Isaac vai a Gerar, é a epígrafe do texto, por causa da fome. Entenda que houve fome na terra. Além da primeira fome, é o relato do verso 1 do capítulo 26, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Olha que interessante, o verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desçais ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, é o verso 3. Eu serei contigo, palavras do Senhor a Isaac. Eu serei contigo, eu te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Repare que a ordem de Deus a Isaac é: Isaac, não desça para o Egito. Eu sei que a situação nesta terra onde você está é de fome, mas não vá para o Egito. Vá para a terra que eu estabeleci para você. E lá eu vou te abençoar. Lá eu vou ser contigo. É lá que eu vou cumprir as minhas promessas feitas a teu pai Abraão. A Bíblia diz, verso 6, que assim habitou Isaac em Gerar. Isaac está habitando em Gerar, com permissão de Deus, amando de Deus. O destino é o que Deus falou. E ele tem com ele uma promessa: eu vou te abençoar. Ele tem com ele um peso de uma promessa, de uma profecia bíblica. No lugar onde eu te direcionar, lá você terá a minha bênção. Você terá a minha presença. O interessante é que Isaac vai prosperar. Eu quero ser muito objetivo e sucinto nessa introdução. Isaac vai prosperar. O verso 12 diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, vírgula, porque o Senhor o abençoava. E a bênção de Deus na vida de Isaac vai engrandecer o nome de Isaac, de forma que algumas coisas vão acontecer após Deus abençoar Isaac na terra de Gerar. A Bíblia diz, verso 14, que tinha ele possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Deus abençoou Isaac naquela estadia. Porém, os filisteus começaram a observar que Isaac não é daquela terra e está sendo abençoado de uma forma abundante. Olha o 15. Começou a guerra. Começou os problemas. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha o 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Já viu aquele ditado? Os incomodados que se mudem. Neste texto, nesse episódio aqui, não é Isaac que está incomodado. Pelo contrário, o posicionamento, a bênção de Deus na vida de Isaac está provocando incômodo. E Abimeleque vai dizer a Isaac: Isaac, sai daqui. A forma como você está sendo abençoado aqui nessa terra está incomodando. Não fique mais aqui. Saia daqui. O teu crescimento está incomodando. A tua postura está incomodando. Aleluia. A forma como Deus está direcionando a tua vida está incomodando.
Isaac não está incomodado, mas está incomodando. Isaac não é o errado, mas está incomodando. Isaac não está fazendo nada de errado, mas está incomodando. Isaac, de maneira alguma, está tirando proveito de algo ilícito. Pelo contrário, o que incomoda os moradores, o que incomoda aquela turma, aquele povo, é como Isaac segue sendo abençoado. Ter a bênção de Deus é bom, mas incomoda. E o interessante é que o Deus que deu a bênção a Isaac não vai confundir os inimigos, não. Você não vai ver Deus interferindo quando Isaac segue incomodando. E aqui eu quero liberar uma palavra para você, nessa introdução. Nem sempre o fato de estar sendo abençoado e ter em nós a bênção de Deus significa que não iremos incomodar. Não significa que você não terá oposição. Não significa que pessoas não vão se levantar contra ti, talvez. Grave bem isso. O fato de você estar sendo abençoado e o fato de você ter sobre você a bênção de Deus provoca oposição, provoca incômodo. Sabe o que é interessante? Isaac não vai brigar para ficar. Isaac não vai dizer, não, mas a bênção de Deus está aqui. Não. A bênção de Deus, ela não está em um local. A bênção de Deus não está em um ambiente. A bênção de Deus está sobre uma pessoa. Logo, Isaac não é abençoado por conta do lugar, não. O lugar é abençoado por conta de Isaac. É por isso que Isaac não vai brigar para ficar. Porque ele tem consciência que ele tem o peso de uma promessa. É por isso que Isaac não vai fazer propósito. É por isso que Isaac não vai murmurar. É por isso que Isaac não vai reclamar. Ele tem a bênção. E quem tem a bênção não briga para ficar. Quem tem a bênção não briga quando se torna um incômodo e quando você é convidado a se retirar. Não! Deus não mandou eu vir para cá. Lembre-se, Deus mandou Isaac ir para lá. Como é que agora o Deus que manda ir não vai falar nada, não vai fazer nada? Isaac está sendo expulso de uma terra onde Deus mandou ele ir. Talvez seja assim que você esteja passando e vivendo. Está sendo expulso de um ambiente onde Deus te direcionou para ir. É complexo, é paradoxal, não é? Mas se foi Deus que mandou, Deus não vai me segurar aqui? A Bíblia diz, verso 17: então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. Escute bem, no vale de Gerar. Isaac está sendo expulso da planície. Isaac está sendo expulso do miolo. Mas ele vai achar um lugar para continuar no ambiente onde Deus direcionou. Ele vai achar um vale. Isaac vai para o vale, mas não sai do centro da vontade de Deus. Tinha um vale em Gerar. Isaac vai para lá. A Bíblia diz: e tornou Isaac, verso 18, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Verso 19. Estou falando sobre estratégia. Saber sair. Saber entender que o fato de estar saindo não significa que Deus não te quer ali. Às vezes existe um recuo estratégico.
Eu vou te dar um exemplo. Às vezes Deus não quer que você saia da casa. Às vezes Deus quer que você saia de um cômodo. Às vezes Deus não quer que você saia da cidade. Às vezes Deus quer que você saia de um bairro. Às vezes Deus não quer que você saia do bairro. Deus quer que você troque apenas de rua. Está entendendo? A bênção está sobre você. E a bênção em você provoca incômodo. Eu acho lindo essa estratégia de Isaac de recuar. Não é pecado dar um passo para trás. Não é pecado baixar a cabeça e deixar Deus direcionar. Não é errado. Pare de brigar com tudo. Se foi Deus quem direcionou, Deus tem uma saída estratégica. Confia em Deus. Isaac sai, ele se retira. Só que ele não sai, ele está em Gerar. Ele vai sair daquele lugar, mas continua em Gerar, só que no vale de Gerar. E ele habita lá. Ele chama os seus servos e vai dizer: vamos cavar poços aqui. Isaac, como é que vai ter água no vale? Isaac diz: eu tenho a promessa. Deus prometeu que iria me abençoar. Vamos cavar poços. Verso 19 diz: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Eles acharam água no vale. Que interessante. Cavaram e acharam águas vivas. Ninguém tinha cavado, mas Isaac e os seus servos cavaram e acharam água. Olha o verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Como assim? Calma. Como assim? Isaac sai de Gerar e vai para o vale de Gerar, para a planície mais baixa. Cavou o poço, achou água, e agora vem pastores de Gerar dizendo que a água é deles. Como agir diante de uma injustiça dessa? Fui eu que cavei. Oh Deus. Fui eu quem lutei. Tem suor meu aqui. Como é que agora alguém vem dizer que não é meu? Como lidar com isso? A sabedoria tem um pilar, e esse pilar se chama estratégia. Esta água é nossa, diziam eles, verso 20. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa contenda. Sabe o que Isaac fez? Tá bom, é de vocês. Ei, Jesus. Vocês querem o poço? É de vocês. Eu imagino os servos de Isaac dizendo: mas Isaac, como assim? E o nosso trabalho? Então quer dizer que nós trabalhamos, cavamos para outros usufruírem? Ei. Quem tem a bênção de Deus na vida não fica brigando por poço. Oh. Quem tem a promessa de Deus na vida, quem tem de Deus um peso de profecia, não briga por poço. Sabe por que Isaac não vai brigar por este poço aqui? Porque tem no ambiente contenda. Isaac vai dizer: eu cavei sim, tem suor meu sim, a ideia foi Deus que me deu sim, mas não vale a pena brigar por um ambiente onde tem contenda. Sabe o que Isaac está tendo de Deus? Uma estratégia. Eu prefiro perder o poço do que perder a minha estabilidade emocional. Eu prefiro perder meu poço do que perder minha paz.
Eu prefiro perder meu poço. Eu tenho uma bênção de Deus. Eu cavo em outro lugar, mas eu prefiro perder o meu poço a continuar vivo, a continuar com saúde, a continuar crente, a continuar no centro da vontade de Deus. Tem contenda? Eu tô fora. Tem contenda? Não terá minha participação. Mas Isaac, talvez, se fosse algum nos dias de hoje, iriam dizer assim: mas Isaac, luta por isso, rapaz. Foi seu pai que abriu. É poço antigo. Como é que vai abrir mão? Querido, querida, você precisa ter estratégia de Deus. Vai ter um momento que você vai ter que optar por estar vivo ou por ficar lutando por algo que Deus pode te dar o dobro lá na frente. Para que gastar energia? Para que dispor de tempo por algo que a bênção de Deus está sobre a sua vida e que você pode fazer outros e outros e outros e outros? Tem contenda? Isaac vai dizer: eu não quero. Eu prefiro sair no prejuízo. Ei, Machura Bacandaraia. É a visão estratégica de Isaac. Eu estou recuando. Eu vou recuando, eu vou cedendo, porque enquanto eu recuo de forma estratégica, Deus vai lutar por mim. A Bíblia diz que então ele cavou outro poço. Aquele poço lá, que ele chamou de Ezeque, contenda, ele vai dizer: é página virada. Eu não vou parar. Eu não vou deixar de cavar porque alguém porfiou aquilo que é meu. Eu tenho a bênção de Deus. E quem tem a bênção de Deus tem disposição para continuar cavando. Ei. Verso 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Não é possível. Ele cavou outro poço. Esquece aquele, já acabou. Ele cavou outro poço e também porfiaram. Sabe o que Isaac vai fazer? Por isso chamou o seu nome de Sitna, que significa inimizade, disputa. Isaac vai ceder de novo. Se fosse nos dias de hoje, Isaac não seria tido como estrategista, seria tido como bobo. É bobo, cava para os outros, constrói para os outros, tem ideia e outros usufruem. Isaac não fica onde tem contenda, primeiro poço. Isaac não vai ficar em Sitna, porque tem inimizade, tem disputa. Toda disputa arranca de nós a vitalidade, o vigor, a disposição. Isaac está dizendo: eu vou abrir mão de novo. Ei, querido, que estratégia maluca é essa? Que estratégia absurda de Isaac é essa? Eu não entendo isso como estratégia, não é possível. Ele só perde. Ele trabalha e perde, trabalha e perde, trabalha e perde. Quem tem a bênção de Deus não fica brigando por poço, porque Deus já o fez dono de rio. Onde Isaac cavar vai dar água. É por isso que ele não briga. É por isso que ele não entra em disputa. É por isso que ele não toma, não vai reclamar, não vai murmurar, não vai fazer barraco. Porque Deus colocou sobre ele a bênção. Deus colocou sobre ele um peso de uma promessa. E ele vai esperar em Deus a hora certa, porque Isaac tem consciência que toda estratégia, sendo pilar de sabedoria, ela nos dá a sensação de perda no primeiro instante, mas nos provoca paz, segurança para continuar cavando, porque sabe que Deus está pelejando por nós. Ele vai abrir mão. Ele não quer um poço que tem contenda. Agora ele não quer um poço que tenha inimizade. Chega no verso de número 22. E partiu dali e cavou outro poço. Olha que interessante. E não porfiaram sobre ele. Oh. Esse poço tinha água? Tinha.
Mas por que não estavam mais porfiando por ele? Isaac entendeu, é aqui o lugar. Sabe qual é a estratégia de Isaac? Vencer os seus opositores na paciência. A estratégia de Isaac é ser paciente. É seu? Então pega. Mas você sabe que é seu. Mas está abrindo mão. Você sabe que você tinha direito, mas está abrindo mão. Você sabe que há coisas que vêm desde o seu pai Abraão, Isaac, mas estou abrindo mão. Como é então que você vai saber que é de Deus, Isaac? Eu tenho uma estratégia. Enquanto estiverem porfiando, eu vou abrindo mão. Agora, no dia que eu abrir um poço e os meus inimigos se cansarem, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu resisto, quer é teu. Não vou brigar, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. É seu? Tudo bem, é seu. E essa cadeira aí, você quer ela pra você? Toma. E esse cargo aí, toma, é seu. E esse terreno é seu. Toma, não quero, eu tenho a bênção de Deus. Onde eu colocar a minha mão, Deus vai abençoar. Onde eu colocar os meus pés, Deus vai me dar por herança. Eu tenho de Deus a bênção. Quem tem a bênção de Deus não fica brigando por poço. Ninguém está mais querendo o seu poço. Então Isaac vai dizer: agora não é mais Ezeque. Não tem contenda aqui. Aleluia. Então não é mais Sitna. Não tem mais inimizade e disputa aqui. Então é o que, Isaac? Isso aqui é Reobote. Aqui é o lugar que o Senhor quer que eu habite. Aqui é o lugar onde Deus vai alargar minhas tendas. Aqui é o lugar da confirmação. Qual a prova disso? Eu estou sentindo paz. Eu estou sentindo paz no ambiente. Nada melhor do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Oh, isso não tem preço. Sabe qual é a estratégia de Isaac? É ter paz em vez de razão. É não deixar com que nada, pessoas e circunstâncias, mesmo que entulhem seus poços. Isaac tem um alvo, Isaac tem uma comunhão, e ele prefere perder do que perder a estabilidade emocional. Ele prefere sair do prejuízo do que perder a comunhão com Deus. Ele prefere ser taxado como bobo, como idiota, do que perder a voz de Deus no caminho. Quem abre mão de poço de Ezeque, quem abre mão de poço de Sitna, Deus tem um Reobote preparado. É com você que eu estou falando nesta hora, que está me vendo por a tela do celular, pela TV, pelo notebook, pela CPU, seja lá por qual plataforma for. Mas é para você que está abrindo mão de coisas que é sua por direito, abriu mão por conta de contenda, abriu mão por conta de inimizade. Deus está lhe dizendo: essa estratégia de ter paz em vez de razão é minha. Siga o meu plano, siga o meu roteiro, siga a minha estratégia, porque eu tenho um lugar de paz chamado Reobote para você. E olha que interessante. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão. Não temas, porque sou contigo, e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Olha o 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Que disposição é essa? De continuar cavando, mesmo sabendo que por toda a vida tomou prejuízo. Você não percebeu que é Deus que está te testando? Você não percebeu que é Deus que está te provando?
Você não percebeu que faz parte da bênção do Senhor pessoas porfiarem o poço que você cavou? Será que você não percebeu que tudo isso faz parte de uma estratégia que Deus quer que você entenda? Abrir mão é uma estratégia, recuo é uma estratégia. Não significa que você não valoriza, não significa que você não entende como importante aquilo, não. Significa que você está no centro da vontade de Deus e tem uma estratégia para este tempo. Pastor Felipe, que estratégia é essa para mim? Deus está lhe dizendo, essa estratégia é que você recue. Recua. Tira o time de campo. Ei, estou sentindo uma atmosfera de Deus. Abre mão. Para quê? Ficar investindo sua energia em um lugar onde só tem contenda? Para que ficar investindo sua energia em lugar onde tem inimizade? Então o que eu faço com a minha energia? Cave poços. Mas eu cavei a primeira vez e entulharam, porfiaram. Cave outro. Mas eu cavei de novo e porfiaram e entulharam. Falaram que não era meu. A ordem de Deus é, eu tenho uma estratégia para você. Continue cavando. Como eu vou saber que é meu? Que ninguém vai tomar mais? Deus está dizendo, quando for o Reobote, vai ser um sentimento, um ambiente de paz. A estratégia de Isaac é ter paz em vez de razão.